Coríntios capítulo 10, o título diz: Exemplos da história de Israel. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Ele diz assim, ó. Você sabe que na vida todos têm a oportunidade de conhecer a Deus. Todos têm a oportunidade de fazer as coisas certas. Entre as coisas certas e as coisas erradas, é uma escolha. Eu escolho para a minha vida o que eu quero para a minha vida. Se eu quero as coisas certas ou se eu quero as coisas... Então, se eu quero que as coisas venham dar certo para mim, se eu quero que as portas venham se abrir para mim, se eu quero que a luz do Senhor, ela brilhe sobre a minha vida, eu tenho que procurar fazer as coisas, eu tenho que procurar fazer as coisas certas. Eu tenho que caminhar pelo caminho certo. Entenda, Deus, Ele é tão extraordinário. O amor de Deus para conosco é tão grande, mas tão grande. A sua vida para Deus, ela é tão valiosa, tão preciosa, que Deus, Ele não deixa ninguém fora dos seus planos. Todos nós estamos incluídos nos planos de Deus. Só que, para que os planos de Deus sejam concretizados na minha vida, eu tenho que me voltar para Ele. Eu tenho que caminhar na presença dEle. Eu tenho que fazer aquilo que agrada a Ele. Graças a Deus. Mas a oportunidade é dada para todos. Por isso que a palavra começa dizendo assim, ó: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram, e todos, não faltou ninguém. O projeto de Deus é salvar todos. O projeto de Deus é resgatar todos. Todos eles passaram pelo mar. Todos eles. E diz assim ainda: tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Você sabe esse manjar espiritual? Todos eles estavam diante da presença de Deus. Todos eles tinham a presença de Deus com eles. Deus estava presente na vida de todos eles. Deus resgatou todos eles do Egito. Todos passaram pelo Mar Vermelho. Todos comeram do manjar espiritual. Em outras palavras, todos eles estavam diante da presença. Todos eles estavam ali. Preste atenção para você entender. Hoje Deus, Ele quer fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Mas para Ele fazer, você tem que fazer a sua parte. Deus não deixou ninguém de fora. Deus não desprezou. Deus não disse, passa você, você fica para trás. Passa você, fica você para trás. Deus disse, não, passa todo mundo.
Em outras palavras, eu quero salvar todo mundo. Eu quero resgatar todos. Eu quero ser o Senhor de todos. Eu quero cuidar de todos. Mas sabe qual é o problema? Nem todos querem ser cuidados por Deus. Deus ama a todos nós, mas infelizmente nem todos amam a Deus. Você entende sim ou não? Então preste atenção. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Quer dizer, não houve separação. Você come isso, você come aquilo, você tem mais, você tem menos. Deus é igual para todos. Deus é igual para todos, não tem diferença. Deus, quando olha para mim e para você, Deus não olha o tom da nossa pele, a cor do nosso olho. Deus olha aqui, ó, o nosso coração. Graças a Deus. Então Ele é Deus para todos. Ele não faz divisão, separação. Deus não escolhe porque aquele dali está bem vestido, aquele dali não está muito bem vestido, então aquele dali não pode entrar, aquele dali não pode se alimentar, aquele dali não pode participar do manjar. Pelo contrário, o acesso é para todos. Graças a Deus. Todos têm acesso a quem? Todos têm acesso a Deus. Todos podem se alimentar. Todos podem receber a glória de Deus. Todos podem ser abençoados. Todos podem ser salvos. Amém? E ele diz ainda, e beberam da mesma fonte espiritual, da mesma. Deus não disse, ó, você bebe dessa fonte, essa água aqui é 100% e você bebe dessa outra. Não, todos beberam da mesma fonte, comeram o mesmo manjar, beberam da mesma fonte, estavam diante da presença do mesmo Deus. E ele diz, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Que coisa maravilhosa. Quem era essa pedra? Cristo. Cristo estava ali o tempo todo com eles, saciando a sede, a fome, fortalecendo a todos eles, mostrando o caminho que eles tinham que trilhar. Jesus não desamparou ninguém. Ninguém ficou de fora. Ninguém foi desprezado. Jesus não olhou para um e falou, você fica aqui, você vai para lá. Jesus disse, não, vai todo mundo comer do manjar espiritual, beber da mesma fonte espiritual, todo mundo. Jesus, Ele quer salvar todos. Jesus quer libertar todos. Jesus, Ele quer fazer uma obra extraordinária na vida de todos. É só você crer, meus irmãos. É só você crer. É só você tomar posse daquilo que Deus está entregando para você hoje. Amém? Para não demorarmos muito, Ele diz ainda, olha o problema, entrou o problema. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados aonde? Deus não se agradou daquele povo. E por quê? Por causa dessas coisas, ó. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber,
e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Eles foram derrubados ou eles caíram? Eles caíram. Deus passou a perna neles para eles caírem? Jesus se afastou da vida deles? Não, eles se afastaram de Jesus. Eles se afastaram de Deus, praticando imoralidade, praticando mal, fazendo aquilo que era desagradável aos olhos de Deus, sendo idólatras, se prostituindo, idolatrando imagens de escultura. Na verdade, eles se afastaram da luz, e abraçaram as trevas. Gente, Deus não derruba ninguém. Deus não derruba ninguém. Às vezes a pessoa diz assim: por que Deus permitiu? Não é porque Deus permitiu, é porque você praticou aquele mal. Eu caio com as minhas próprias pernas. Você entende? Eu não posso culpar Deus pelos meus fracassos e derrotas. Eu não posso culpar Deus. Eu não posso dizer: a culpa é de Deus porque Deus me abandonou. Mentira. Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona você. Existem fases difíceis na nossa vida, mas Ele não abandona a gente. O Senhor Jesus, Deus, está todos os dias na nossa vida. Todo dia. É que você não consegue sentir a presença dEle do seu lado, mas Ele está do seu lado. Deus não saiu da sua vida. Deus não sai da nossa vida. Somos nós que saímos da presença dEle. Eles praticavam a imoralidade, praticaram o mal, praticaram a idolatria, caíram. Está escrito, caíram. Uma coisa é cair, outra coisa é ser derrubado. Sim ou não? Uma coisa é você cair sozinho, outra coisa é alguém te derrubar. Então Deus, Ele não me derruba. Se eu cair, eu caio só. Então eles caíram sozinhos. Caíram por quê? Porque desprezaram aquilo que Deus havia dado para eles. Deus deu o manjar, todos foram batizados, todos beberam da mesma fonte, e mesmo assim desprezaram a quem? Desprezaram a Deus. Que esse ano possa ser diferente na sua vida. Que esse ano eu e você sejamos diferentes, para que as coisas sejam diferentes da nossa vida também. Graças a Deus. Que você possa entender que enquanto você caminhar com Deus, Deus vai caminhar do seu lado. E Deus sempre vai entregar vitórias para vocês. Graças a Deus. E Ele diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem o que é murmurar? É reclamar. Tem gente que reclama de Deus. Tem gente que reclama de Deus. Ele diz: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é.
Ih, vocês estão dormindo. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Diga graças a Deus. As lutas, as tempestades, os problemas, os adversários, os inimigos, o diabo que se levantar contra você, ei, Deus sempre, Ele vai dar condição, e Deus sempre vai dar o livramento para você. Deus te dá força para você vencer essa luta. Deus dá força para você vencer essa tempestade. Deus dá força para você vencer essa doença. Deus dá força para você ser feliz no seu casamento. Deus dá força para você ter paz. Deus dá força para você progredir, para você prosperar. Deus dá força para a sua vida mudar, igreja. Hoje Deus está entregando para nós essa força. Amém? Hoje Deus, Ele está capacitando você. Nesse primeiro dia do ano, Deus está capacitando você. Deus está dando condições para você. Deus está dando forças para você vencer, para você ser feliz, para você salvo, para você ter uma vida abençoada. Deus está dando força para você seguir adiante, para você ter uma vida próspera, para que coisas maravilhosas aconteçam na sua vida. Receba, igreja, aquilo que Deus está entregando para você hoje. Essas tentações são situações, são problemas que para nós é difícil. Existem coisas na nossa vida que é difícil. Tem problema que a gente enfrenta, que a gente diz assim: poxa vida, meu Deus, e agora? Eu não tenho capacidade para resolver, mas Deus tem. Então Ele te capacita para você vencer. Deus te dá condições para você superar toda e qualquer adversidade. Eu vou fazer que nem o Michael Jackson. Quem está entendendo a palavra? Você está entendendo a palavra? Então Deus te dá força para que você sempre tenha o livramento. Deus sempre trará o livramento para o seu povo. Graças a Deus. Esse livramento é a proteção, é o guardar de Deus na nossa vida. Nós somos guardados, nós somos protegidos pelo Espírito Santo. Graças a Deus. Não murmure, não reclame de Deus. O salmista Davi disse: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu. Então, se agradar de Deus é você estar feliz com Deus em todos os momentos da sua vida. Graças a Deus. É você estar feliz em todos os momentos. Está caindo a tempestade, mas ninguém consegue tirar o sorriso do seu rosto. Graças a Deus. Estão falando mal de você e você não está nem aí. Pode falar. Nem me importo, nem ligo. Amém? Quer falar? Fale. Para mim não faz diferença nenhuma. Às vezes a gente fica preocupado, né? Fulano está falando mal de mim, eu vou lá tomar providência. Não faça isso não, deixa ele falar. Uma hora ele cansa, daqui a pouco vai estar aí falando bem de você. Graças a Deus. Às vezes aparecem pessoas que você nem sabia que falava mal de você pedindo perdão.
Alguém chegar para você, ô Maria, eu vim pedir desculpa para você, mas desculpa por quê? Porque eu falei tão mal de você, mas eu me arrependi, eu quero pedir perdão para você. Quem já passou por isso já? Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. E pior, quem falou mal de mim foi um bispo. E eu não sabia. E na minha frente ele sorria. E dava tapa nas minhas costas. E falava muito mal de mim. E eu abraçava ele, apertava a mão dele. Teve um dia que ele veio para mim e falou, meio cabisbaixo, falou assim: ô bispo Hilton, eu queria pedir perdão para o senhor. Perdão para mim? O que você fez de errado para mim? Não, é que eu falei tão mal do senhor. Falei, você como bispo falou mal de mim? É porque fulano falou para mim e eu acabei guardando no coração. Você foi na conversa você me conhecia da onde? Não te conhecia muito bem. Você falou mal de mim sem me conhecer, mas não tem problema não, eu te perdoo. Amém, gente? Falei, eu te perdoo. Mas ele falava mal de mim, eu não sabia. Mas você acha que me afetava? Pelo contrário, quanto mais ele falava, mais ele me via sorrindo, mais ele via meu ministério sendo abençoado. E aí ele disse assim: tem alguma coisa errada. Eu falo mal do bispo e cada vez mais ele é abençoado. Então o problema não é ele não, o problema é quem falou dele. E ele veio pedir perdão para mim. Então não liga. Se alguém falar mal de você, fique em paz. Amanhã essa pessoa vai chegar para você pedir perdão. E você diz assim: poxa, mas você falava mal de mim? Eu falava. Eu não sabia. Mas fica sabendo. Aí você diz, a pessoa vai dizer, me perdoa. Você vai dizer o quê? Eu te perdoo. Porque o nosso papel é perdoar quem nos ofende. Diga graças a Deus. Fica de pé, por gentileza. Então quando você se agrada de Deus na sua vida, meu irmão, a vida vai sorrir para você. A vida vai sorrir para você. E que 2023 seja um ano de muita alegria, muita paz, muita prosperidade, muita presença de Deus nas nossas vidas, amém? Que o Senhor Jesus 2023 possa cuidar de nós de uma forma muito especial. E eu vou estar orando para que o Senhor Jesus ele possa cuidar de você de uma forma muito especial. Você toma posse disso?